A gente tem a mania de achar que a santidade é como uma coisa fantástica, que acontece da noite para o dia, que a pessoa vai dormir pecador e acorda no outro dia com tudo mudado. E tudo é um processo, né? Francisco também teve esse processo, né? Dos 17, se não me engano, dos 17 aos 25 anos, teve muita areia, né? Muito chão para queimar até ter uma mudança total. É tudo um processo, Éder. Não tem jeito, não há santidade que é da noite para o dia. Não existe isso. Então, Francisco também teve todo o seu processo. O pai dele achava que ele estava louco porque faltava para ele uma mulher, né? O pai achava que ele era virgem, mas Francisco sempre foi um garoto que teve muitas mulheres, né? Ele era bonito, era rico, qual a mulher que não se interessaria, né? E então, mais para frente a gente vai falar de Clara, mas o grande amor de Francisco sempre foi Clara, sempre foi Clara. E ela já o observava essa vida boêmia dele, né? O admirava como um Eles rapaz já se belo. conheciam. Já se conheciam desde criança, na verdade, eles se conheciam, né? As duas famílias eram ricas, né? Mas assim, era sempre essa observação à distância, né? Tanto ele em relação a ela e ela em relação a ele, né? Tem uma esquete teatral que eu faço no teatro, chamado O Sonho de Francisco, né? Que vai falar dessa relação dele com Clara. Ele já observava ela assim, às vezes olhando pela janela escondida, sabe, sem, aí ele fingia não perceber, né? Mas ficava encantado, né, pelo olhar de Clara. É lógico que esse amor deles depois passou a ser uma coisa puramente fraternal, né? Mas no primeiro momento era um amor de homem e mulher mesmo, né? É outra coisa que é um tabu ainda. As pessoas, imagina Francisco e Clara se amando como homem e mulher, isso não existe, isso é coisa de herege. Né? Sim. A gente sempre vê a coisa pelo lado fantástico, a gente não vê pelo lado humano. Eu vejo isso até, sabe em quê? Quando tem histórias do Chico Xavier, né? Que é mais contemporâneo nosso, e que até relatos de pessoas próximas, assim, descrevendo, às vezes, o Chico com seu lado humano mesmo. Sim, De, às vezes, um pouco de irritação, às vezes, sim, uma palavra, assim, talvez um momento de impaciência. É lógico que ele não é conhecido por isso, né? sim, sim. Mas, às vezes, eu vejo que quando alguém traz esse relato, as pessoas já, às vezes, até comentam, colocam nos comentários, não, imagina, porque, na verdade, a pessoa tá se incomodando por estar mudando o status que ela criou a Que ela imagem criou. Porque a gente vê dele, essas né? pessoas como espelho, né? Então a gente não admite que o espelho esteja arranhado ou sujo, né? Manchado, né? A gente quer uma imagem límpida, né? Então eu conheço relatos do Chico, das vezes ele tá doente, as pessoas irem lá procurar ele ficar impaciente, fingir que não estava ouvindo, bater na porta, né? Para não atender, né? Mas tudo isso é coisa de nós humanos. Às vezes a gente precisa. Poxa, ele estava doente, de cama, e as pessoas não queriam entender isso. Então, já pensou? Ele não ia viver, coitado. Se ele, toda pessoa que batesse na porta que chamasse lá Chico, Chico, tanto que depois teve que ter uma equipe para fazer essa blindagem, né? Para que não fosse, né, tão. Sim, sim. Para que ele pudesse até trabalhar, porque ele lá dentro ele Exatamente. estava psicografando, sempre fazendo alguma coisa, Sim. né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.